Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora nós vamos ler o capítulo chamado Propaganda, trecho selecionado da coluna Reza e Place. Um trecho emitido pela rádio italiana em meados de 1942, descrevendo a vida em Londres. Ontem um ovo custando 5 shillings e 1 quilo de batatas custava 1 libra esterlina. O arroz tinha desaparecido, até mesmo do mercado negro. E ervilhas haviam se tornado prerrogativa de milionários. Não há açúcar no mercado, embora ainda se possam encontrar pequenas quantidades a preços proibitivos. Aí acaba a descrição. Um dia haverá uma grande, cuidadosa, científica investigação que revele em que medida se acreditava nessa propaganda. Por exemplo, que efeito tem uma notícia como a acima citada, que é bem típica da rádio fascista? Todo italiano que a levasse a sério teria de supor que a Grã-Bretanha estava destinada a entrar em colapso dentro de algumas semanas. Não ocorrendo o colapso, seria de esperar que ele perdesse a confiança nas autoridades que o tinham enganado. Mas não é certo que a reação seja essa. Por períodos bem longos, de qualquer forma, pessoas podem permanecer imperturbáveis ante evidentes mentiras, porque simplesmente se esquecem de um dia para o outro do que foi dito, ou porque estão sob um bombardeio tão constante de propaganda que ficam anestesiadas para tudo o que acontece. Parece claro que vale a pena falar a verdade quando as coisas estão indo mal, mas não é de forma alguma certo que vale a pena ser consistente em sua propaganda. A propaganda britânica é, em boa medida, dificultada por seus esforços para não se contradizer. É quase impossível, por exemplo, discutir a questão da cor da pele de um modo que agrade tanto os Boers quanto os indianos. Os alemães não se preocupam com uma questão tão pequena como essa. Eles apenas dizem a cada um o que acham que ele gostaria de ouvir, supondo, provavelmente com razão, que ninguém se interessa pelos problemas alheios. Algumas vezes suas várias estações de rádio chegaram a se atacar umas às outras. Uma delas, dirigida a fascistas da classe média, costumava às vezes advertir seus ouvintes quanto a um pseudo-desafio do trabalhador de esquerda, com base no fato de que era um financiador que era financiado por Moscou. Outra questão com que terá de lidar essa investigação, se é que ela se realizará um dia, será a das propriedades mágicas de nomes. Quase todos os seres humanos acreditam que uma coisa se torna diferente se for chamada por um nome diferente. Assim, quando irrompeu a Guerra Civil Espanhola, a BBC inventou o termo insurgente para os seguidores de Franco. Isso encobertava o fato de que eles eram rebeldes, fazendo a rebelião parecer respeitável. Durante a Guerra da Abissínia, Haile Selassie, sei pronunciar, foi chamado por seus amigos de imperador e de negros por seus inimigos. Negros com N maiúsculo. Não sei também o que é essa palavra. Católicos ressentem-se muito de serem chamados católicos romanos. Os trotskistas chamam a si mesmos de bolcheviques-leninistas, mas seus oponentes recusam-se a chamá-los assim. Países que se libertaram de conquistadores estrangeiros ou passaram por uma revolução nacionalista quase invariavelmente mudam seus nomes, e alguns países ostentam toda uma série de nomes, cada um com uma implicação diferente. Assim, a União Soviética é chamada de Rússia ou União Soviética, Rússia Soviética, para uma forma mais amigável, e União Soviética, uma muito amigável. E é fato curioso que, dos 6 nomes com os quais se chama o nosso país, o único que não pisa no calo de um ou de outro é o arcaico e um tanto ridículo nome de Albion, que também é o nome daquele jogo, por incrível que pareça. Vai ver que tem a ver, né? Tribune, 2 de junho de 1944. Então, o que é interessante nesse capítulo da propaganda que o George Orwell escreveu é o poder da propaganda e o fato de que muitas vezes as pessoas não ligam para a informação que elas recebem, seja porque elas estão sendo bombardeadas por várias informações supostamente legítimas que tomam todo o tempo dela, que não deixam ela pensar em outra coisa, porque ela precisa de uma informação diferente para ela poder pensar diferente, e também o fato de que muitas vezes as informações é aquilo que a pessoa quer ouvir, aí ela confirma o que a pessoa já tem como crença.